João 1:32 E João testemunhou, dizendo: Vi o Espírito descendo do céu como uma pomba e permaneceu sobre ele. Comentários Otávio Rosa. Quando o profeta João Batista visualizou o seu Deus, vindo ao seu encontro, o mesmo caiu em temor. Contudo, o Senhor Jesus Cristo o tranquilizou dizendo que era preciso que o seu batismo nas águas acontecesse, primeiro para dar testemunho acerca de João Batista, pois os religiosos das sinagogas, trazendo para nosso tempo, os líderes das igrejas cristãs, levantavam questionamentos sobre a autoridade com que João Batista batizava. Contudo, o próprio Deus estava agora na sua frente diante de uma multidão, sendo o exemplo da importância do batismo nas águas. Segundo, para que assim procedesse todos os que viriam crer em seu nome, com o batismo de Cristo Jesus, onde o mesmo mergulhou nas águas. As dúvidas, os questionamentos sobre qual maneira é correta se batiza, o exemplo deixado por Cristo Jesus, que na ocasião já era, segundo a tradição judaica, maior de idade e consciente do que desejava para sua vida. Então, quando foi que a igreja cristã começou a batizar crianças aspergindo água sobre a cabeça da criança? Provavelmente isso ocorreu com uma junção de um costume judaico, onde a criança com 7 dias de vida era levado ao templo para ter o crepúsculo cortado, segundo uma aliança feita por Deus com Abraão. Embora exista estudo que diz batismo feito pela igreja cristã católica ou protestante mais antigas como luterana, anglicana, metodista, presbiteriana fazem o ritual por aspersão, visto que Pedro falou de remissão de pecados e a aspersão era a forma que ele conhecia como ritual de purificação descrito na lei no livro de Êxodo capítulo 24, versículos 6 e 8, e no livro de Levítico, capítulo 16. Versículos 15,16 e 30. Contudo, não estamos mais sob o jugo da lei e sim da graça de Cristo Jesus, embora o apóstolo Pedro, como os demais apóstolos na ocasião do batismo do Senhor Jesus Cristo, não estivessem presentes. O mais provável é que todos eles já tivessem ouvido falar do profeta João Batista, ou mesmo ter ido ao encontro dele para saber se ele ou não o Messias, pois muito acreditavam nessa hipótese. Mas existem outro pensamento onde tratado respeito às mulheres que se convertiam ao Evangelho de Cristo para não expor-las ao constrangimento, isso ainda no meados do primeiro século na era cristã, quando alguns dos discípulos dos apóstolos ainda estavam vivos. Outro fator a ser levado é quando o apóstolo Pedro, tomado pelo Espírito Santo, anunciou o Evangelho de Cristo, e mais de 3.000 homens fora as mulheres se converteram. Seria impossível emergir em água cada uma daquelas pessoas. Embora não existem registros bíblicos, contudo acaba sendo mais aceitável, bem como uma pessoa que, estando presa, aceita o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Essa mesma pessoa provavelmente será batizada por aspersão devido à circunstância, ou quando uma pessoa, no leito de morte, aceita o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Muitas das vezes nenhum método de batismo será empregado devido às circunstâncias. Entretanto, como seguidores de Cristo Jesus, temos que seguir o exemplo deixado por Cristo Jesus, e somente em extremo caso outros modos serem aplicados. Contudo, não justifica o batismo de crianças, pois as mesmas não têm em si pecados, e são herdeiras do reino dos céus. Pois ainda que alguns teólogos, outra coisa muito importante a ser destacado é que ao sair das águas, o Espírito Santo de Cristo Jesus desceu sobre a vida em forma de uma pomba, deixando bem esclarecido para nós o porquê do batismo se dar quando já temos consciência do que queremos para nossas vidas. Porque uma vez que aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador exclusivo de nossas vidas, recebemos também simultaneamente o batismo no Espírito Santo, enviado por Cristo Jesus após ser elevado ao céu. Sendo assim, a ideia de busca do Espírito Santo, muito corriqueira na igreja cristã protestante, não condiz com os ensinamentos de Cristo, pois os seus discípulos, quando o Senhor estava presente entre eles, não necessitavam de receber o batismo no Espírito Santo, pois o próprio Deus estava presente entre eles, ensinando a sua vontade. Portanto, não necessitavam naquele momento de um Consolador, que lhe traria os esclarecimentos sobre a palavra de Cristo Jesus. Porém, a igreja cristã protestante surgiu em 1507, com Padre Martinho Lutero. O movimento pentecostal surgiu em. Portanto, não faz sentido nenhum cristão, que muitas das vezes estão até mesmo cumprindo o chamado de Cristo para a sua vida, pensar que o Espírito Santo não está sobre sua vida, que precisa participar de cultos voltados para o batismo no Espírito Santo.
Assim como não é coerente a igreja cristã protestante do movimento neopentecostal proporcionar o que eles chamam de busca do Espírito Santo em envelopes de ofertas. Isso sim é uma blasfêmia contra o Espírito Santo, e tal pecado não tem perdão por parte do nosso Deus, Jesus Cristo. O Espírito Santo é ser pertencente ao nosso Senhor Jesus Cristo, que tem na vida do cristão primeiro conscientizar com se diz respeito ao que é pecado para Cristo Jesus, pois o Senhor não mais está presente de corpo físico em nosso meio. Segundo, consolar o cristão, para que o mesmo não perca a fé e esperança da volta do seu Senhor, e mantendo-se firme nos ensinamentos de Cristo Jesus até o fim da sua vida terrena possa receber o seu galardão, a vida eterna. Assim como o Senhor Jesus Cristo testemunhou sobre o profeta João Batista quando foi ao seu encontro para ser por ele batizado sendo mergulhado nas águas, podemos encontrar na graça um outro exemplo, quando o apóstolo Felipe foi levado pelo Espírito Santo ao encontro de um eunuco cristão da Etiópia que estava lendo o livro do profeta Isaías capítulo 53, que revelava sobre Cristo, e Felipe ensinando para aquele eunuco sobre quem o profeta Isaías falava pelo caminho tinha um lago, e voltando para o apóstolo Felipe, lhe questionou o que lhe impedia de ser batizado, e o apóstolo Felipe voltando para ele disse que nada, se tão somente crê que Jesus é o Filho de Deus, que veio para tirar o pecado do mundo, ao que respondeu que sim, e sendo batizado em nome de Jesus partiu para sua terra. Esse cidadão etíope não voltou a Jerusalém para se batizado no Espírito Santo. O apóstolo Paulo foi um outro exemplo, sendo batizado por Ananias prosseguiu seu ministério sem ficar no chamado busca do Espírito Santo. E ainda que a igreja cristã protestante e pentecostal possam dizer que os apóstolos oravam impondo para que a igreja fosse batizada no Espírito Santo, a maioria eram de cristão e que havia aceitando o Evangelho de Cristo, mas contudo ainda não havia recebido sobre sua vida o Espírito Santo e sabendo das maravilhas que Cristo realizará no meio daqueles que estavam reunidos em Jerusalém foram ao seu encontro para também receber o Espírito de Cristo Jesus sobre sua. Ajuda-nos a divulgar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, deixa seu like, se inscreva no canal e compartilha esse vídeo. Yahweh, o Eterno, te abençoe e te guarde. Faça o Senhor resplandecer o seu rosto sobre ti e te agracie. Que o Eterno revele a ti a sua face de amor e te conceda a paz.